quando a gente entra na fase, né, da minha fase, por exemplo, né, tô entrando aí no período pré-menopausa, é muito importante, a gente tem muita alteração metabólica, é muito importante olhar para a audição, é importante olhar e que isso acompanhe você. Mesmo quem vai lá fazer audiometria, o exame da normal, é importante que no ano seguinte a gente refaça. Cuidar da saúde auditiva é fundamental, ainda mais você que tenha mais de 60. Tem muitos casos das pessoas que têm esse isolamento social, ficarem na deprê, ficarem no silêncio. Pois bem, existem muitos métodos em que você possa ter bons resultados e principalmente com aparelhos auditivos. Eu estou aqui com a fonoaudióloga, a Érica, que é da Audionova. É isso mesmo? É isso, Arthur. Quem sou eu para falar que eu estou usando, né? A ideia é entender um pouquinho também, assim, da sua experiência, né? Muito legal ter você aqui. Quando você chegou, fiquei procurando ainda o aparelho no seu ouvido, porque não foi fácil. É os cabelos longos? Ver seus cabelos escondem como o meu. É a orelha que é grande? E com óculos, com aparelho auditivo. Conta pra mim um pouquinho, Arthur. Curiosa para saber a sua história, né? Você é um contador de histórias? Sim. Curiosa para saber a sua história nessa caminhada aí até chegar no aparelho auditivo. Então, Érica, eu tive um mal súbito no ano passado, um colapso, né? Eu já tinha algumas dificuldades de escutar do lado esquerdo, mas daí eu tive perda e fiz toda uma peregrinação, uma romaria do que era isso. Falaram tantas coisas, labirintite, síndrome de Merrier, outros problemas de vestibular, e eu fiz uma série de exames. Ressonâncias magnéticas do crânio, da coluna, da cervical, exames de sangue, e fiquei nessa ronda. Né? Primeira coisa que falaram, poxa, se você teve a perda auditiva, vai ver aparelho auditivo. Daí eu fiz uma pesquisa profunda, eu sou jornalista, né? Eu entrei na Deep Web para saber que aparelho, né? E fui solicitando os serviços via telefone, perguntando como é que era o serviço, e por uma coincidência, o jardineiro da casa da minha última esposa, ele me disse, olha, a minha irmã foi na Audionova, na Fonac, que é aqui pertinho, lá no Morumbi. Eu falei, opa, me passa o endereço. E fui. E tive excelentes resultados. Que bom, Arthur. Foi muito diferente do que você imaginou que era usar aparelho auditivo? Não, eu pensei que ia ter uma magia, que eu ia voltar a escutar. Quando você tem perda auditiva, tem perda auditiva. Não tem essa história que vai ter uma inteligência artificial, que acredito que há de surgir, que possa te facilitar, mas foi um pesadelo para mim, né? E disso eu fiz diversos exames, audiometria 3 vezes, e realmente eu tive a perda, e do lado direito ainda foi preservado, e quando eu botei o aparelho auditivo, como eu estou com ele agora, o Phonak, eu tive os resultados que foram surpreendentes. Ainda tem aqueles módulos, configurações que você pode adaptar para ambientes, e realmente foi esplendoroso para mim. Me facilitou. Legal. Não é que tirou o zumbido, de forma alguma. Eu prefiro até tirar do lado esquerdo e ficar só com o direito, mas eu tive essa experiência viajando na Índia agora, né? Foi tudo junto, né, Arthur? Veio a dificuldade, veio o mal-estar, veio o zumbido, a tontura, a perda auditiva e um projeto, né? Você é uma pessoa super ativa, então, tem um trabalho, tem uma responsabilidade, e a perda auditiva e o uso do aparelho... me deixou em reclusão. Imagina. Eu, a princípio, tomei um susto. O que é isso que está acontecendo comigo? E ainda não conseguia, eu sou uma pessoa ativa, sou praticante de yoga, de caminhada, montanhista. Eu falei, e agora? Cadê o meu equilíbrio? Daí, com muito esforço, a saúde mental, você tem que realmente superar os obstáculos. Eu tinha que ir para a Índia para esse festival de 500 milhões de pessoas. Foi o apocalipse. E com tudo novo. Perda auditiva recém-diagnosticada, aparelho auditivo na orelha e bora para a Índia. E como é que foi usar aparelho auditivo nessa viagem? Então, como é que foi eu tive que me habituar, porque ele tem um tempo de durabilidade, que é 8 horas. Eu dava caminhadas, às vezes ficava 15 horas fora.
Daí retornava, então as 8 horas eram impecáveis. Daí eu fiquei assim, utilizando, né? E me facilitou realmente. Perdão. Que bom. E foi conveniente usar o aparelho? Você lembrava que você estava usando? Deu muito trabalho? Poxa, porque as pessoas têm muito essa imagem, né? Você usa óculos, aparelho. Como é que é essa adaptação aí de vida? O que eu sei também, porque eu tenho amigos que são médicos, filósofos, eles me falaram, você perdeu a audição de um lado, é que nem usar óculos, lente em olho cego. Isso eu adorei isso. Então não tem uma magia, vai te facilitar do lado onde você tem a dificuldade, realmente deu um equilíbrio e, como eu disse, me facilitou o meu trabalho, né, em campo. Eu não estava dentro de uma ilha de edição. A gente saía para caminhar. Vida real, né? É fortíssimo, um tsunami, gente brotando do chão. E realmente ali, agora, hoje, eu tive a felicidade de receber a trilha sonora do filme que eu estou desenvolvendo. E todo é um trabalho de lapidação. E me facilitou mesmo utilizar o aparelho. Então fica difícil agora pensar na vida, agora que a perda auditiva, como você disse, né, é permanente, não vai ter uma mágica que vai fazer você voltar a escutar naturalmente. Fica difícil entender a vida agora sem usar o aparelho, né? O aparelho vira uma parte de você. Não. Olha, ele até me dá assim, possibilidades de, às vezes, eu testar andar sem o aparelho para ver como é que é. Realmente eu me adaptei. O zumbido, que era algo que era um terror, né, eu já domestiquei ele. O zumbido até serve ser canção de ninar para mim. À noite, veio o zumbidão que em novembro era um inferno, agora me dá tranquilidade, eu durmo profundamente, tenho sonhos, eu faço os relatos dos meus sonhos, porque depois de um tempo você tem que dar toda essa possibilidade de você poder viver, né? Sim. De ter qualidade de vida, né? E nesse inteirinho eu fiz também cirurgia de catarata. Então foi uma imensidão de coisas e agora eu estou aqui pleno, conversando contigo. Agora, a pessoa que eu passei por esse processo, viajar com aparelho auditivo em avião dá problema? Não dá, é uma pergunta muito comum, tá? Os aparelhos, eles são preparados para acompanhar você dentro da sua vida. Então, não existe nada que te limite a usar o aparelho, né? Ele serve se você está no avião, se você está no trem, se você está no carro. E a ideia é que você use enquanto você puder. Enquanto tem você configurações para adaptar nesses locais, né? Ele tem, inclusive, um modo avião, porque os aparelhos auditivos hoje têm tecnologia de comunicação sem fio, né? Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Então... O Bluetooth é fascinante. Exatamente. Você usa bastante? Eu uso o Bluetooth, Porque eu estou ali trabalhando em ilha de edição, e daí eu vejo quem eu atendo ou não, também porque um monte de gente fica na jugular. Né? E eu sou conselheiro ainda, faço mentoria. Então, quando eu estou focado no trabalho, antigamente eu fazia 3, 5 coisas ao mesmo tempo. Agora, eu faço piano chivalontano, mas eu consigo superar todas as dificuldades. Que legal. A ideia é essa da conveniência mesmo, né? Então, no avião, existe um modo avião que você pode colocar seu aparelho auditivo para que ele não interfira e você consiga usar. A ideia de transformar os aparelhos auditivos numa espécie de fone de ouvido é para você também usar o máximo de tempo possível, né? Não tem cabimento ficar tirando o aparelho, conectando outras coisas no seu ouvido para que você possa ter acessibilidade. Então, existe essa questão da conveniência. É importante que você use o aparelho auditivo o máximo de tempo que você puder no dia. E isso inclui as suas atividades do dia, né? Inclui a ligação telefônica, inclui a conferência no computador, inclui a música que você quer escutar enquanto você faz a sua caminhada. Então, a respeito de música muito alta, dá alteração, essa quantidade, as pessoas mais jovens, todo mundo com fones de ouvido, headphones, isso daí prejudica a saúde auditiva? Pode prejudicar, Arthur. A perda auditiva ela é uma das maiores preocupações hoje da Organização Mundial de Saúde. E um dos motivos é porque o mundo é muito barulhento, né? E um dispositivo como o fone de ouvido, por exemplo, ele tem uma coisa perigosa porque ele não tem um limitador,
né? Então, a gente consegue aumentar o fone de ouvido até um limite, até uma altura que o fabricante limita, mas que pode danificar o seu ouvido. O seu ouvido é composto por células que são muito sensíveis. E barulho em excesso por muito tempo faz com que essas células morram, e isso pode gerar uma perda auditiva permanente. O aparelho auditivo tem uma vantagem grande quando você ouve a música pelo aparelho auditivo, porque ao contrário do fone, ele tem um limitador seguro, né? O aparelho auditivo ele tem uma saída máxima. Então, quando chega numa certa intensidade, que o aparelho sabe que você consegue ouvir, que está confortável para você, mas ele limita que a música chegue na altura que pode prejudicar a sua audição, para que você não perca mais audição ainda, né? Isso é muito importante também. As pessoas perdem a audição conforme elas envelhecem, mas elas precisam cuidar para não perder mais, porque se ficar se expondo a ruído excessivo, se ficar se colocando em situações perigosas para a saúde auditiva, a perda auditiva pode piorar. Isso aí são os cuidados fundamentais, essenciais. E na limpeza do aparelho, como é que a gente deve fazer a periodicidade disso? Tá. É importante toda vez que tira, a manipulação dele é muito simples, né? Você deve estar vendo isso no seu dia a dia, mas ele está dentro do ouvido, que é um lugar que sua, que tem cera, que às vezes tem descamação. Então é importante tirar, limpar aquela parte de fora ali que fica em contato com o ouvido com um paninho seco macio ou com um papel macio, e colocar no carregador. Hoje, os aparelhos auditivos, o que você usa, por exemplo, né? Ele Infinite. O Infinio. Infinium, que é Infinite. Eu vi a minha amiga, a Maria Cândida, que, poxa, a gente trabalhou junto no Gugu Liberato. Maria Cândida, infinito! São infinitas possibilidades, né, isso. de uso mesmo. E ele tem uma resistência também para aguentar a sua vida. Né? Então, além de todas essas comodidades que a gente já citou, do avião, da conectividade com o aparelho, com o celular e com outros dispositivos que tenham Bluetooth, ele também tem uma proteção para aguentar, por exemplo, as caminhadas que você faz. Então, antes, os aparelhos auditivos, quem tem a lembrança do produto mais antigo, sabe que a gente lavava o cabelo, tinha que tirar o aparelho. A gente tomava uma chuva, tinha que tirar o aparelho. Suava muito, tinha que tirar o aparelho. Hoje, o aparelho ele é resistente para aguentar, ele é a prova da vida. Né? Então, ele te acompanha em qualquer momento. Eu passei por esse percalço, estava na Índia, tinha voltado, calor, tomei um café, fui tomar banho, tava com o aparelho, eu falei, Madonna minha, que debufar, sequei, eu vi que não teve interferência. Se ele molha, então? Se ele molha, ele tem resistência a aguentar essa situação, né? É muito comum acontecer esse tipo de coisa que você falou. É comum a pessoa estar tão acostumada com o aparelho auditivo que ela esquece e entra na piscina. O meu está escondido. Mas eu não vou mergulhar no mar com aparelho que daí perde. Mas o dia que ele tiver parte do seu corpo, você vai passar por essas situações, né? Cyber? A dificuldade é perder, mesmo, né? Você tem que tomar cuidado para ele estar bem conectado no ouvido, bem adaptado para que você não perca. Mas a água não vai prejudicar. Você como fono, você vê a tecnologia avançando assim tremendamente com inteligência artificial. Quais são as novas propostas da Phonak, da Áudio Nova, sobre aparelhos, igual o tênis, né? A gente vê que a qualidade científica e tecnológica, aonde que a gente vai chegar ainda esse ano? A gente chega aí nessa possibilidade de ter uma audição que compensa o que você perdeu no seu ouvido, mas que também te ajuda com algumas tarefas que o cérebro deveria fazer e que ele desacostumou porque você não escuta bem, né? Então, uma coisa muito importante que a Phonak investe muito é em audibilidade. E audibilidade nas situações de vida real. Então, enquanto você caminhava no caos na Índia, o seu aparelho auditivo está o tempo inteiro buscando as informações que são importantes para você. As pessoas da sua equipe que te chamam. Sim. Exatamente. E tirando o barulho que é desconfortável, o barulho que atrapalha, né? A gente escutar, até quem tem audição natural, quem escuta naturalmente de forma, né, dentro dos limiares que a gente chama aí de normalidade, tem muita dificuldade num ambiente barulhento, num restaurante, por exemplo, que tem música ao vivo, de conversar com a pessoa que está do lado. Muita gente conversando numa mesa redonda. O foco é esse, assim, é manter você ativo e manter a sua audibilidade. Então, fazer com que você consiga acompanhar uma conversa com várias pessoas no ambiente que você está, livre do ruído que incomoda, do ruído que atrapalha a sua comunicação. Érica, existe uma idade para a pessoa ter esses cuidados auditivos? Existe uma idade limite
para se iniciar, para utilizar aparelho auditivo, ou criança, adolescente? Em qualquer faixa etária, né? A audição é um dos sentidos que primeiro se desenvolve, né? Então, a mãe gestando uma criança já tem um ser humano ali probabilidade... que escuta, né? Então, a gente tem que ter cuidado. A audição, o check-up auditivo, ela deve fazer parte do seu check-up de saúde. Você comentou que está fazendo vários exames, fazendo aí, Sim. olhando coluna, olhando várias coisas. A audição tem que acompanhar, né? Mesmo quando a gente é criança, idade escolar, os adolescentes que estão expostos a ruídos altíssimos, e a esse fone de ouvido, essa intensidade sonora aí o tempo todo. Quando a gente entra na fase, né, da minha fase, por exemplo, né, tô entrando aí no período pré-menopausa, é muito importante, a gente tem muita alteração metabólica, é muito importante olhar para a audição, é importante olhar e que isso acompanhe você. Mesmo quem vai lá fazer audiometria, o exame da normal, é importante que no ano seguinte a gente refaça, porque é um dos efeitos de envelhecer. A audição também envelhece. Não, eu né? destaco isso muito entre meus amigos. Eu sei até de famosos que usam aparelho, mas negam que utilizam aparelho, que seria muito melhor nas pessoas. Outro dia eu peguei um Uber e era um jovem de origem japonesa, com cabelo espetado. Eu falava com ele, ele não escutava muito bem. E eu escutava ele. Daí eu perguntei, qual é o seu problema? Ele falou, eu tenho problema auditivo. Eu falei, mas e por que você não usa aparelho? Porque eu tenho vergonha de usar o aparelho. Daí eu disse a ele, eu estou usando aparelho. Ele falou, o quê? E isso ali no metrô do Morumbi, ali da estação Morumbi, do metrô. Eu falei, vai ali na Fonac. Fonac? O vendedor aqui. Olha, eu agradeço profundamente as suas informações. Acho que o público em geral, para mim, foi uma aula e espero que eu tenha contribuído com as minhas experiências e por tudo que eu passei. Muito obrigado, Érica. Que legal, Arthur. Obrigada a você.